Glória ao nome do Senhor. Aleluia, Senhor Jesus. O nome de Deus seja sempre louvado. A santa paz de Deus para todos que vão ouvir esse testemunho que vou contar aqui. Glória ao nome do Senhor. Hoje é 28 de outubro de 2024. Desde o dia 26 de outubro, que foi ontem de ontem, o Senhor vem me cobrando, o Senhor colocou na minha mente, no meu coração, de contar essa obra, uma obra que o Senhor fez na minha vida, na parte profissional, irmãos. Mas antes eu quero pedir aos irmãos para que orem a Deus pela minha família, para que Deus sempre possa nos guardar, nos ajudar. Somos muito necessitados nessa parte, irmãos. Meu pai está doente, está com 98 anos, passando por uma grande prova, uma grande enfermidade, só pela misericórdia de Deus na nossa vida. E eu creio na oração em que os irmãos orarem, sei que Deus atenderá as vossas orações e Deus nos ajudará. Glória ao nome do Senhor. Irmão, o Senhor me toca de contar uma obra que o Senhor fez na minha vida, na parte profissional. O Senhor sabe até onde esse testemunho vai chegar e quem precisa ouvir ele, porque o Senhor sabe de tudo. Agora são 22 horas e 16 minutos em que o Senhor, desde ontem, me cobra para contar esse testemunho. Só agora o Senhor me pulsa mais fortemente para contar. Irmãos, na minha vida profissional, eu vou resumir um pouco, que é um pouco longo. Mas eu comecei a trabalhar, irmãos, em São Paulo. Foi meu primeiro registro na carteira. Eu trabalhei numa padaria no bairro do Limão por 5 anos. E nessa padaria que eu trabalhei, eu era balconista. E lá o Senhor me abençoou porque os meus patrões, pessoas muito honestas, pessoas de bom caráter, eram 3 portugueses, mas pessoas de excelente índole. E o Senhor preparou que no ano de 1996 eu comecei a trabalhar lá e trabalhei até em 2002. E eu sempre falava com o Senhor: Senhor, será que a minha vida vai se resumir a esse balcão, Senhor? Será que eu vou ficar sempre aqui? São coisas, são pensamentos que tomam a nossa mente. E a gente pensa que na nossa vida não vai ter saída, que não tem jeito. E eu sempre, depois que eu perdi minha mãe em 1991, eu não me dediquei mais aos estudos, parei meus estudos no primeiro grau, mas nunca fiquei parado, irmãos, nunca fiquei parado, tirando os estudos. Além disso, eu nunca fiquei parado, sempre trabalhei. Mas quando foi em 1999, eu tive um desejo no meu coração de tirar a habilitação, a carteira de motorista, CNH.
Quando foi no ano de 2000, o Senhor preparou. Eu me apertei um pouco, mas o Senhor me abençoou, que eu tirei minha carteira de motorista com muita dificuldade. Eu tirei essa carteira de motorista e falei para uma pessoa: vou tirar minha carteira de motorista e o Senhor vai preparar que algum dia eu vou trabalhar de motorista. Glória ao nome do Senhor. Quando eu falei isso, irmãos, a pessoa que ouviu riu de mim, ainda até falou para mim: coitadinho de você motorista. Glória a Deus, irmãos. E eu fiquei ali na comunhão, calado, guardei o que aquela pessoa falou e falei com o Senhor: Senhor, será que eu não tenho capacidade de me tornar um motorista? Para essa pessoa é impossível. Para mim também é impossível, Senhor. Mas o Senhor é dono de tudo e sabe de tudo. E tudo está nas tuas mãos. Se tu o quiseres, Senhor, um dia eu poderei ser. Fiquei na comunhão, irmãos, passou o seu tempo. Eu tirei minha carteira de motorista em São Paulo, ali no bairro do Limão. E passou-se o tempo. Eu retornei para o estado de Goiás, que é meu estado de origem. Fiquei lá por 1 ano. E quando foi em 2003, o Senhor preparou que eu fui morar na Bahia. Chegando lá na Bahia, passei uma grande dificuldade, irmãos. Uma grande dificuldade. Para os irmãos terem uma ideia, eu descarregava um caminhão de batatinha e naquela época era o único trabalho que me apareceu ali, na cidade em que eu morava ali. E eu ganhava R$10 por semana. Glória ao nome do Senhor. Mas tudo na nossa vida tem um sentido e tem um porquê. Eu falava: Senhor, olha a minha situação, que precariedade que estou passando. Mas sempre dando glória a Deus, irmãos, nunca reclamando daquela situação. E foram passando o tempo, eu descarregando esse caminhão de batatinha 1 vez por semana, 4 vezes no mês, ganhava R$40 por mês. Era um valor muito pequeno, irmãos, muito pequeno. Mas quando Deus está na sua vida, Ele abençoa, Ele prepara, Ele multiplica. E desse emprego em que eu estava, eu arrumei um outro emprego, irmãos, de descarregar caminhão de gás. E eu ganhava por cada caminhão que eu descarregava e carregava. E o gerente dessa distribuidora de gás, quando eu estava descarregando o caminhão, eu notava que ele ficava na janela que dava acesso ao pátio, onde ficavam os botijões ali, e eu pensava comigo: que tanto esse homem olha para cá. Glória ao nome do Senhor. E toda hora esse homem ia lá na janela, ele olhava para mim, e eu pensava: que tanto ele olha para cá. Senhor, tem misericórdia. Glória ao nome do Senhor. E passou-se o tempo, era a mesma situação, eu ali descarregando aqueles botijões, e ele olhava, ficava de lá me olhando. Quando foi um dia, ele chegou em mim e falou: olha, eu vou fazer uma entrega aqui na região, e eu vou precisar de 2 ajudantes, você quer ir comigo? Eu falei assim: eu vou. E o Senhor preparou que foi eu, um outro ajudante e ele como motorista. Vamos fazer a entrega na região.
ali na Chapada Diamantina, em algumas cidades ali. E o Senhor preparou também que na época em que eu estava descarregando esse caminhão de batatinha e descarregando esse caminhão de gás, o Senhor preparou que eu troquei a categoria da minha carteira de motorista, minha CNH, para a categoria D. Glória ao nome do Senhor. Com muita dificuldade eu troquei, irmãos, sem saber o que era um caminhão, sem saber o que era um ônibus. O Senhor preparou tudo e eu troquei a categoria da minha carteira, sem saber que algum dia eu poderia dirigir um veículo de grande porte, mas o Senhor é dono de tudo. Glória ao nome do Senhor. E eu fui fazer entrega de gás ali na região da Chapada Diamantina com esse gerente da distribuidora de gás, e ele falou para mim: olha, eu tenho notado você quando você está ali descarregando aqueles caminhões de gás. Você é uma pessoa esforçada. Glória ao nome do Senhor. E eu queria ver com você se você tinha interesse de trabalhar como motorista de caminhão. Eu assustei, irmão, quando ele falou isso para mim, porque eu nunca tinha dirigido um caminhão na minha vida. Glória ao nome do Senhor. Não sabia nada. E eu falei para ele: olha, não vou mentir para você. Eu tenho a carteira de motorista para dirigir até ônibus, mas eu nunca peguei no caminhão e muito menos no ônibus. Glória ao nome do Senhor. E ele falou: como que você tirou então essa carteira sem saber dirigir? Eu falei: olha, é tudo preparação de Deus. E ele falou: olha, já que você tem a carteira para dirigir caminhão e ônibus, se você querer, eu converso com o meu patrão, que é o dono da distribuidora de gás e dono também de uma distribuidora de bebidas, que representa a Coca-Cola. Se você quiser, eu converso com ele e você acerta com ele. Eu falei: mas como que ele vai me dar um emprego se eu nunca peguei num caminhão? Ele falou: fique em paz, fique em paz. Eu já vi que você é uma boa pessoa, você parece uma pessoa de confiança. E lá ele precisa de alguém de confiança, porque você vai lidar com valores, né? E você vai ter que cuidar do caminhão, cuidar da mercadoria. E ele precisa de alguém de confiança. E eu venho notado você. Lá do meu escritório, eu sempre olhei para você e algo falou comigo: aquele rapaz que está descarregando aquele caminhão, dá uma chance para ele. Glória ao nome do Senhor. E meus olhos, irmãos, encheu de lágrimas ali dentro daquele caminhão. Falei: Senhor, tudo está nas tuas mãos. O Senhor é dono de tudo. Tu sabes, Senhor, que eu nunca peguei num caminhão na minha vida. Não sei nem o que é um caminhão, Senhor, pilotar um caminhão ou dirigir um caminhão. Mas tudo está nas tuas mãos, Senhor. E aquele gerente ali daquela distribuidora de gás, nós fomos fazer a entrega. Quando foi no final do dia, nós chegamos ali na cidade de Ceabra, onde era o local, aonde era a empresa em que ele era gerente. Ele falou para mim: olha, eu vou conversar com o meu patrão, nos próximos dias eu entro em contato com você. Glória ao nome do Senhor. Passou, irmãos, uma semana, eu recebi o recado que era para ir conversar ali com aquele empresário ali da cidade de Ceabra. Fui ter com ele e ele falou para mim: olha, não sei porquê, mas
o meu gerente aqui da distribuidora me indicou você, por certo você é de confiança, e eu preciso de alguém de confiança para dirigir um caminhão e cuidar do caminhão, da mercadoria e do meu dinheiro. Glória ao nome do Senhor. E se Ele indicou você, porque você é de confiança. Nós começamos a conversar, ele perguntou para mim em qual empresa eu havia trabalhado como motorista. Eu falei para ele, olha, eu nunca trabalhei de motorista. Ele abriu os olhos, assustado, e falou, mas você nunca trabalhou de motorista? Como você foi indicado então? Eu falei assim, olha, isso eu avisei ao seu gerente, que eu nunca havia pegado um caminhão na minha vida, nunca havia dirigido um caminhão na minha vida. Mas mesmo assim ele disse que me indicaria, porque ele sentiu que eu poderia fazer parte desse quadro na empresa em que o senhor é proprietário. Fui conversando com ele e ele falou, olha, pelas razões, pela falta de experiência, você não é qualificado para trabalhar na minha empresa. Mas já que você foi indicado pelo gerente e ele falou que você tem capacidade, vou te dar uma chance. Glória ao nome do Senhor. Vou te dar uma chance e você começa na segunda-feira. Glória ao nome do Senhor. Irmãos, eu me assustei, me bateu aquela angústia, aquele desespero. Falei, Senhor da glória. E agora, Senhor? Nunca dirigi um caminhão na minha vida. E agora eu tenho essa grande responsabilidade, Senhor, que vai ser de mim, só o Senhor na minha vida. Mas fiquei na comunhão, irmãos. Fiquei na comunhão. Quando foi na segunda-feira, foi um motorista nesse caminhão, foi um ajudante e eu fui também fazer algumas entregas ali na região. E aquele motorista daquele caminhão falou assim, já pode sair dirigindo? Eu falei, não vou dirigir. Aí ele pegou o caminhão, dirigiu pela manhã. Quando foi depois do almoço, ele falou para mim, olha, pode dirigir o caminhão. Eu falei, eu não vou dirigir. Eu estava com medo, irmãos, de pegar a direção daquele caminhão. E nós ali pela Chapada Diamantina, na cidade de Boninal, na Bahia, quando foi de tardezinha, ele falou para mim, olha, agora você vai ter que dirigir esse caminhão, você não sabe dirigir? Eu falei assim, olha, eu nunca peguei na direção de um caminhão. Ele falou, mas como você nunca pegou, sendo que você foi contratado como motorista? Eu fiquei calado, irmãos, e ele, querendo me ver numa situação difícil, ele falou para mim, olha, ou você dirige ou esse caminhão fica parado aí, porque eu não vou dirigir mais, agora a responsabilidade é sua. Glória ao nome do Senhor. Eu baixei minha cabeça, irmãos, fiquei ali na comunhão, vi que não tinha saída e clamei a Deus. Falei, Senhor, agora está nas tuas mãos, Senhor, que seja feita a tua vontade. Se o Senhor me colocou aqui, o Senhor vai me honrar. Glória ao nome do Senhor. Sentei ali, irmãos. Sentei, coloquei o cinto, liguei aquele caminhão, coloquei a primeira marcha, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta marcha. Aquele homem falou para mim assim, você mentiu para mim, né? Glória a Deus. Eu falei, não menti. Você dirige melhor do que eu. Ele está falando que nunca dirigiu um caminhão. Glória a Deus nas alturas, irmãos. Eu fui sentindo ali que Deus estava comigo, que Deus estava me honrando. E eu dirigindo aquele caminhão, irmãos, como dirige um carro pequeno, confiante e sabendo que Deus estava comigo ali. E aquele homem falando a todo tempo, você mentiu para mim, que não era motorista,
que você não sabia dirigir, você mentiu para mim. E eu calado, irmão, só clamando a Deus e sentindo a virtude de Deus em mim. E a alegria, irmãos, de saber que o Senhor honra a quem clama a Ele. Glória a Deus nas alturas. E o tempo, irmão, o tempo passou, eu trabalhei nessa empresa por 2 anos. Depois fiz um acordo, saí dessa empresa e fui trabalhar de vendedor numa outra empresa, que foi outra obra que o Senhor fez na minha vida. Glória ao nome do Senhor, irmãos. Nessa outra empresa eu trabalhei 3 anos de vendedor e depois saí de vendedor, voltei a ser motorista de novo. Glória a Deus nas alturas. Fiquei desempregado, fiz uma ficha, irmãos, numa empresa de ônibus e minha experiência era pouca. Eu havia só trabalhado 2 anos como motorista de caminhão e empresa de ônibus exige até 3 anos de experiência para dirigir um veículo de grande porte, um veículo de transporte de passageiros. Eu fiz a ficha numa empresa de ônibus ali da região, fui chamado e ali passei por uma entrevista. O instrutor daquela empresa falou para mim qual era a minha experiência. Eu falei para ele que era só 2 anos como motorista de caminhão. Ele falou: é muito pouco, mas mesmo assim eu vou fazer o teste em você, mas eu acho que você não vai ser contratado. Glória ao nome do Senhor. E ali, irmãos, fiquei ali calado no dia do teste, clamando a Deus. Falei: Senhor, só o Senhor na minha vida, porque eu estava precisando, irmãos, estava numa grande necessidade. Já fazia algum tempo que eu estava desempregado. Quando chegou ali na minha vez de fazer aquele teste, nós estávamos ali na BR-242, sentido Barreiras, na Bahia. Quando eu peguei ali naquela direção, eu coloquei a primeira marcha, a segunda, a terceira, a quarta marcha, irmãos. Aquele instrutor saiu lá de trás e veio ali na frente e falou para mim: você nunca trabalhou com ônibus? Eu falei: não, nunca. Você está mentindo? Eu falei: não estou. Glória a Deus nas alturas. Eu falei: não estou mentindo. Você dirige como um motorista profissional. Glória a Deus. Santo, santo é o Senhor. E ali, irmãos, eu ali naquela rodovia, clamando a Deus e sabendo que Deus estava agindo por mim ali, porque só a misericórdia de Deus na minha vida, irmãos, só a misericórdia. E Ele a todo tempo falando, como o motorista daquele caminhão naquele dia falava para mim que eu estava mentindo. Ele falando: olha, acho que você está mentindo para mim, você já dirigiu ônibus? Eu falei: nunca dirigi. É verdade. Ele falou assim: olha, você nunca dirigiu ônibus, mas você dirige como motorista profissional. Eu vou pegar a sua ficha e vou arrumar tudo. Você vai para São Paulo, ali em Guarulhos, para fazer os exames e você vai voltar de lá como motorista. Glória a Deus nas alturas. Me alegrei, irmãos, me alegrei nessa parte. Arrumei toda a documentação, fui para São Paulo e nós chegamos ali em São Paulo numa quarta-feira, em 2009, uma quarta-feira, e chegamos ali. No outro dia fomos fazer os exames. Quando eu fui fazer os exames, irmãos, tirar sangue, a minha pressão estava muito alterada e o médico falou para mim: olha, a sua pressão está alterada, hoje não tem como eu
assinar os seus papéis aqui, liberando você para o trabalho. Você vai voltar aqui na segunda-feira para ver como vai estar essa pressão. Se vai estar mais baixa. Se continuar como está, não vai ter como assinar para você aqui sua inspeção médica. Ah, irmãos, fiquei muito atribulado. Fui embora, irmãos. Isso era numa sexta-feira. E eu tenho uma irmã que mora ali na região do bairro do Limão, em São Paulo. Eu fui para lá uma sexta-feira, fiquei o sábado. E no domingo eu retornei para a empresa ali. E eu a todo momento media minha pressão 15/19, 14/17, muito alterada, irmão, oscilava muito. A baixa estava alta e a alta estava baixa. E eu me preocupei. Eu falei, Senhor da glória, e agora, Senhor? Eu preciso tanto, sou tão necessitado desse emprego, Senhor, só o Senhor na minha vida. E eu, quando estava voltando para a empresa em Guarulhos, no domingo, eu estava a pé, de cabeça baixa, era mais ou menos umas 19 horas. Eu passei numa rua, antes de chegar na empresa. Quando eu olhei na esquina, do lado esquerdo, na rua eu vi uma claridade forte assim. Eu falei, será que é uma congregação? Glória ao nome do Senhor, irmãos. Eu parei, olhei e pensei comigo, eu vou até lá para ver ou eu sigo para a empresa? E pensei comigo, não estou fazendo nada, eu vou lá. E caminhei, irmãos, assim, uma caminhada até grande, longa. Quando eu cheguei lá, era uma congregação, irmãos, já estava na hora da palavra, a igreja muito cheia, mas de longe eu ouvia o glória a Deus e o aleluia, e a irmandade clamando na comunhão. Quando eu entrei, eu fiquei de pé no corredor, já tinha acabado a leitura da palavra, e o irmão exortava, pelo poder do Espírito Santo. Entrou alguém aqui em que você acha que as coisas não vão acontecer na sua vida. Por esta palavra, o Senhor manda te falar. Amanhã é segunda-feira, você vai entrar num lugar. O inimigo decretou derrota na tua vida. Mas pelo poder desta palavra, glória a Deus que você entrou aqui nesta noite. O Senhor te diz, vai ser vitória na tua vida. Eu vou aparecer na tua vida. No último momento eu vou aparecer na tua vida. Quando você achar que tiver tudo acabado, que não tem jeito, o Senhor entra com providência. Glória ao nome do Senhor. Irmãos, o Senhor me visitava e minha alma se alegrava na presença de Deus. Santo, santo é o Senhor. Eu saí daquela igreja, irmãos, ali na região de Guarulhos, falando em línguas. Cheguei ali naquela empresa confiante naquela palavra, porque o que o Senhor quer de nós é fé. Fé e perseverança, irmãos. Nunca desistir, nunca desista. Fique até o fim, irmão, firme e forte, que o Senhor aparece no momento certo, irmãos. E eu fui ali para aquela empresa no outro dia cedo, voltei na clínica, fui passar ali por aquele médico de novo, e ele mediu minha pressão deu alterada, ele me deu um remédio, ele falou assim, aguarda 30 minutos. Nesses 30 minutos, se não abaixar de novo, se não abaixar a sua pressão, não vai ter como aprovar você nesse exame, e você não vai poder trabalhar na empresa. Glória ao nome do Senhor. Tomei aquele remédio, irmãos, sabendo que não ia resolver, que eu já havia tomado muitos remédios para baixar a pressão e a pressão continuava muito alterada, mas
O recurso, irmãos, veio no último momento. No último momento, eu tomei aquele remédio, entrei no banheiro, tranquei a porta, coloquei meu joelho no chão, glória ao nome do Senhor. Falei: Senhor, ontem eu ouvi a Tua palavra e ela está viva dentro de mim. O Senhor decretou vitória na minha vida. 30 minutos vão se passar e eu tenho fé que o Senhor vai ouvir essa oração e vai chegar no último momento na minha vida, Senhor. Me guie aqui, Senhor, esteja comigo. Glória ao nome do Senhor. E eu orei a Deus ali, irmãos, e eu saí daquele banheiro ali. 30 minutos depois, o Senhor, aquele médico ali, me chamou de novo. Eu fui lá, ele mediu minha pressão, aferiu minha pressão muito alta. E ele olhou em mim e falou assim: olha, infelizmente, não tem como aprovar a sua inspeção médica aqui. O senhor não tem como trabalhar na empresa com essa pressão. Eu baixei minha cabeça, irmãos, quando ele pegou na caneta, que foi assinar ali como reprovado. Eu falei com ele, falei: doutor, só um momento, não assine aí. O senhor pode me ouvir por um minuto? Glória a Deus nas alturas. Eu não sabia o que ia falar para aquele médico ali. Baixei minha cabeça e clamei a Deus. Ele falou assim: pode falar. Eu sei que o senhor é muito ocupado, tem muito atendimento o senhor fazer aqui hoje, mas eu preciso só de um minuto. E o senhor me guiou, irmão, no que eu tinha que falar. Eu falei para ele: olha, posso fazer uma pergunta para o senhor? Ele falou: pode. O senhor conhece o estado da Bahia? Ele falou para mim: conheço. Aonde o senhor conhece lá? Ele foi falando, irmão, aqueles lugares mais bonitos. Eu conheço Salvador, eu conheço Porto Seguro. Foi falando os lugares mais bonitos ali daquele estado, né, do litoral. E eu fiquei na comunhão ouvindo. Falei: Senhor, o que é que eu falo agora? Glória ao nome do Senhor. Santo, santo é o Senhor. Quando ele acabou de falar, eu levantei minha cabeça e falei para ele. Eu falei assim: é muito bonito, né, doutor? Ele falou: muito mesmo. E eu falei assim: só que eu tenho para falar para o senhor é o seguinte: eu venho de uma região muito pobre, ao contrário de tudo que o senhor falou, e lá eu necessito desse emprego. E lá é uma região semiárida e só Deus por nós lá, doutor. E fiquei na comunhão, irmãos. Falei isso para aquele doutor, para aquele médico. Ele olhou para mim com os olhos cheios de lágrimas. Eu vi que ele assinou aquele papel. Eu baixei minha cabeça e pensei: ele me reprovou nesse exame. E aguardei isso, irmãos. Minha fé ficou pouca nessa parte. E fiquei ali na comunhão. Quando eu peguei aquele papel, ele tinha assinado ali como aprovado. Glória ao nome do Senhor. Minha alma se alegrou, irmãos, e Deus cumpriu a palavra dele na minha vida. E Deus cumpre a palavra na vida de cada um que tem fé. Glória ao nome do Senhor. E o Senhor me tocou para contar essa obra aqui. O Senhor vai entrar na vida de alguém. O Senhor, no último momento, vai mostrar que Ele é Deus na sua vida. Porque Deus é Deus, irmãos. Deus não muda. Se Deus decretou, Ele cumpre. E se Deus decretou na tua vida uma vitória, uma porta que vai ser aberta, essa porta vai se abrir e ninguém vai fechar ela. Glória ao nome do Senhor. Fica em paz. Se Deus prometeu, Ele cumpre.
E o dia de amanhã, a vitória é certa, irmãos, para quem crê no nome santo do Senhor. Quem crê no nome do Senhor não fica confundido, não fica desamparado. Ele é poderoso na nossa vida. E esse foi o testemunho que o Senhor preparou, irmãos. Me tocou para contar aqui para todos os irmãos. Tenha fé que o Senhor tudo pode na nossa vida. Nunca percam as esperanças. Nunca devemos perder as nossas esperanças. E assim, irmãos, sou grato a Deus por tudo, por esta força, porque não é fácil nós contarmos um testemunho assim, mas o Senhor me tocou e da forma que Ele me deu de contar, eu estou contando aqui para os irmãos. Sou grato a Deus por tudo. Que Deus abençoe a cada um que esteja ouvindo esse testemunho. Que Deus abençoe grandemente a vida de todos os irmãos. Que Deus abençoe a todos. E que o nome de Deus seja eternamente louvado.